Muito boa noite para você que está aí nos acompanhando. Estamos iniciando mais uma live aqui na página Henrique Shaw Brasil. Eu sou o Lucas Lastória, seja muito bem-vindo, você que vai chegando por aí. Vamos juntos nessa noite maravilhosa, junto do nosso querido Padre Marlon Múcio, que daqui a pouquinho estará aqui conosco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vocês podem, inclusive, interagir aí com a gente durante essa noite. Colocar também, porventura, os seus pedidos de oração. Afinal de contas, estamos aí, né? Celebrando ainda as festividades da vida, obra, espiritualidade. E, com a graça de Deus, muito em breve, beatificação do venerável servo de Deus Henrique Shaw. O último domingo foi dia dele. A igreja celebrou com alegria na Argentina. Inclusive teve o translado, né, dos restos mortais do venerável Henrique Shaw para a Basílica Nuestra Senhora del Pinar, ou Nossa Senhora do Pilar, localizada aí muito próximo ao cemitério Recoleta, em Buenos Aires. Muito bem, muito bem. Vamos chegando para participarmos da live. Daqui a pouquinho, Padre Marlon Múcio conosco para participar desse nosso momento tão especial. Antes de eu enviar aqui o convite para ele, quero lembrá-los, vocês que já estão aqui conosco, esta é, né, a mais recente biografia do venerável servo de Deus Henrique Shaw, que você pode adquirir através do site da Eclese ou outras editoras também que porventura estão aí vendendo esse livro. Henrique Shaw e suas circunstâncias, justamente esse é o título da live de hoje. Vou adicionar aqui no comentário, para você que quiser pesquisar no site. Deixa eu publicar aqui, aí vai ser fácil, né? Acho que é um link mais clicável aí para nós. Vou fixá-lo aqui, para que então vocês possam também. Muito bem. Você que ainda não tem esse exemplar, temos dois, né? Temos dois publicados aqui no Brasil. Henrique Shaw, o empresário de Deus, e temos agora o mais recente, venerável Henrique Shaw e suas circunstâncias. Deixe-me mandar aqui para o nosso querido Padre Marlon. Estará aqui conosco também. Uma noite muito especial, né, para você que está chegando pela primeira vez aqui na página. Peço que você possa compartilhar também essa live com mais pessoas. Não esqueça de curtir a página, né? De poder acompanhar a página Henrique Shaw, para que a gente possa também chegar ao coração de mais e mais pessoas. Afinal de contas, o grande intuito dessa página é a evangelização, a propagação da vida, obra e santidade do venerável servo de Deus Henrique Shaw. Né? Rezar para que nosso Senhor se digne, né, honrá-lo e elevá-lo o quanto antes aos seus altares também, em mais uma honra, não é? Afinal, a beatificação e depois, enfim, a canonização. Padre Marlon está aqui conosco. Muito bem, Padre. Deixa eu aceitá-lo aqui com a gente. Vamos lá. Que alegria. Alegria imensa. Mais alguns instantezinhos aqui até o Instagram liberar. Muito bem, vamos chegando. Beleza. Já aceitei o senhor por aqui, Padre. Vamos ver se a gente já consegue colocá-lo aqui com a gente. Enquanto isso, você que está chegando, vai compartilhando a nossa live para mais e mais pessoas também, a fim de que mais corações sejam alcançados nessa noite, pela graça de Deus, por intercessão do venerável Henrique Shaw. Às vezes o Instagram leva um tempinho aí.
Padre, aqui para mim apareceu que o senhor não pôde entrar. Vamos lá, vamos tentar aqui de novo. Muito bem, aceitei aqui mais uma vez. Opa, que alegria! Olá, Lucas. Boa noite, filho. Boa Que noite, alegria. Padre. Que Sua alegria bênção. estar. Deus te abençoe, filho. E a todos que estão na live, os que vão assistir depois também. Obrigado, viu, filho, pelo convite. E Deus abençoe muito a você e a todos que estão conosco para conhecer mais um bocadinho do nosso queridíssimo, venerável Henrique Shaw. Olha, eu tenho acompanhado as lives e você está se saindo muito bem, viu, Lucas? Opa, obrigado, Padre. Além de ter traduzido o livro e de já ser um profundo conhecedor, olha, gente, esse é o mais novo, o Lucas tem apresentado aí para vocês, não é? E eu tive a graça de prefaciar. E de tal maneira que eu estou muito feliz de estar aqui. Falar do céu, dos santos, sempre é um assunto bom e nos apetece a alma, né, Lucas? Padre, é uma alegria imensa, imensa mesmo. Quando o Diego convidou para poder ajudar também nas lives, já foi uma alegria muito grande. Depois também poder agora conhecendo o Senhor juntos, não é? Fazer esse momento de espiritualidade e sem dúvida alguma, o Venerável Henrique Shaw vai unindo os nossos corações, né? Assim como de todos que têm nos acompanhado agora também. Isso mesmo, filho. Eu creio que nós temos devoções pelos santos. Nós podemos nos sentir mais atraídos por um ou por outro. De repente, um apadrinha a nossa profissão. De repente, a gente gosta de fazer novenas para ele e tal. Mas há santos, Lucas, que parece que eles nos escolhem. Não somos tanto nós que os escolhemos. E eu penso, eu sinto que Henrique Shaw faz parte dessa segunda classe dos santos. Eles nos escolhem. Padre, o senhor tem razão. Olha só, eu estive em Buenos Aires, né, o ano passado, com a minha esposa. Nós nos casamos no dia de Santa Terezinha, dia 1º de outubro do ano passado. Uau! E nós fomos para Buenos Aires, né? E ali já conhecia a história do Venerável e fomos visitar o cemitério Recoleta, né? E pode até achar estranho, bom, na lua de mel a gente estava no cemitério, bom, mas era justamente para conhecer, não é? Onde é que estava ali os restos mortais do Venerável Henrique Shaw. Tirei ali uma foto, enviei para a página, a gente nem tinha tanto contato aqui na página, e imediatamente o Diego, muito solícito, enviou mensagem, disse: olha, a filha do venerável Henrique Shaw está em Buenos Aires, está aí por perto, seria interessante se vocês pudessem se encontrar. E aí a Uau! gente conseguiu se encontrar, padre, foi assim, muito, muito gratificante, e ela trouxe consigo alguns livros, ainda em espanhol, né? Do pai dela. Imagina, eu estava diante da filha, né, do venerável Henrique Shaw ali, e ela me entregou os livros e disse: olha, se possível, encaminhos para o Diego, né, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, quando você voltar para o Brasil. Deu certo, eu fiz isso. E eu senti muito no meu coração o desejo de me oferecer, né, para o Diego e disse assim: olha, se eu puder contribuir de alguma maneira, eu quero poder ajudar na tradução né, do que você quiser. Eram vários os livros e tal. Ele disse: olha, então vamos com a biografia. E, padre, assim foram ao longo de cerca de 3, 4 meses, Uhum. traduzindo. E conforme, como o senhor falou, conforme a gente vai entrando em contato com a vida do santo, quanta coisa vai mudando dentro da gente, não é? E com o venerável Henrique Shaw não foi diferente. E eu senti muito isso que o senhor acabou de falar. Eu sinto que ele me escolheu naquele momento, né? E a partir disso, quantas maravilhas na vida pessoal, né? Na conversão, no caminho, no desejo de viver mais e mais com plenitude a fé, né? E o senhor falou e tem toda a razão, padre. E aí, Lucas, você pode acreditar em duas verdades, penso eu. Primeiro, porque Henrique Shaw, ele quer, pela sua piedade, Lucas, e também daqueles que estão nos assistindo
e graças a Deus está crescendo o número de pessoas que o conhecem, que conhecem o venerável Rick Shaw e estão lendo os seus livros e vamos trabalhar juntos, se Deus quiser, para a beatificação dele. Então, a primeira vertente, penso eu, é que ele quer alimentar a sua fé, filho, a sua piedade, a sua busca de virtudes, não é? O seu crescimento espiritual, humano, tudo aquilo que a gente encontra, assim, em grau superlativo em Henrique Shaw. Então, primeiro ele quer cuidar do Lucas. Claro, da família do Lucas, da família, do trabalho dele e tal. Depois, ele o escolheu, filho, por conta dessa missão. Trazer os livros para o Brasil, a tradução, ter um encontro com a filha dele. A filha dele tem quantos anos agora? Olha, a filha do venerável, ela está com 70 e 73. Então, veja, os santos não dão ponto sem nó. Eles são assim. Então, ele queria cuidar do Lucas, mas ele também já tinha em mente: opa, o Lucas vai me ajudar. Então, vamos lá, vou cuidar do Lucas e ele vai me ajudar a levar o evangelho vivo e vivido que eu vivi. É isso. O senhor tem razão. E hoje, padre, enquanto também rezava, né, para esse momento nosso aqui, eu me recordava do que Jesus nos disse, né? Ali naquele encontro com o jovem rico, que é uma provocação para todos nós, né? A santidade é essa santa, se a gente pode dizer, provocação, né, para todos nós. Uhum. Pode um rico entrar no reino dos céus? Né? Foi a provocação de Nosso Senhor. E a gente olha para a vida do venerável e nós vemos uma vida, ele vem de uma família abastada, não é? Mas, no entanto, desde o início, e é bonito a gente encontrar isso na biografia, padre, porque desde o início da sua vida, Henrique Shaw pensa em como ele poderia ser útil, não é? Em como ele poderia viver nesta vida, nesse mundo, servindo ao próximo. E não, né, poderia ali, de repente, imaginar, bom, eu nasci num berço de ouro, e aqui, né, vou ficar encostado, vamos dizer assim, né? Exato. Mas, pelo contrário, se desafiou, desde sempre, com 15 anos, entra na Marinha, para servir a Marinha, né, Argentina. E ali na Labuta, a gente sabe, imagina, ingressando jovem ainda na Marinha, quantos desafios de relacionamento precisou superar, mas, sobretudo, a partir da sua personalidade forte, do seu caráter, né, de decisão e o coração generoso desde sempre, não é, padre? Ele pôde, então, dizer o seguinte: não, eu quero, eu quero, ainda mesmo sem saber, né, mas eu quero fazer dessa vida uma resposta a essa provocação de Nosso Senhor, né? É possível ser rico e ser santo, né? É. Você nos lembrou agora, Lucas, dessa passagem bíblica que é um dos poucos casos no Evangelho em que o final não é feliz, né? O rico, quando Jesus foi afunilando os desejos dele, a vida que ele levava. Bom, ele conhecia os mandamentos, mas quando Jesus foi afunilando e disse: olha, você tem que se desprender disso, daquilo, dar aos pobres, ele foi embora triste. Mas com o Shaw é incrível, como você lembrou, um homem rico, muito rico. E é bonito ver que desde pequeno, ali, desde a juventude, a gente vai percebendo mais isso. Ele é profundamente altruísta, generoso, coração grande. Então ele pensa nos seus superiores, mas pensa nos seus colegas, ele pensa nos que estão passando necessidade, mas também pensa nos empresários e pensa também nos que estão no chão da fábrica, de tal maneira que eu não tenho dúvida, ele foi muito privilegiado, uma mente privilegiada, inteligentíssimo. Veja como Deus vai costurando, né, Lucas? Então, lá no navio, lá na Marinha, ele se viu numa biblioteca e muitos livros, como você tem aí atrás de si, e cai na mão dele aquele desejo de justiça social.
Então, já era Deus preparando Jó para depois ele se enfronhar de vez na doutrina social da igreja. Então, veja como Deus vai costurando a vida dos santos e, por que não dizer, a nossa, que temos consciência. O chamado de todo batizado é a santidade. Não é? Está muito claro no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, todo cristão de qualquer estado ou ordem é chamado por Deus à santidade. Então, eu penso que só não fica santo quem não quer. E quando você vê que Jó era rico e que um rico pode ser santo, eu gosto de falar isso nas homilias. Vem muitas pessoas simples e humildes à missa? Vem. Mas também vem pessoas com mais condições socioeconômicas. E elas podem se sentir, por vezes, marginalizadas do reino. Porque Jesus falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E aí o padre fala, olha, a gente tem que dar aos pobres e tal. Mas temos que entender, há ricos que têm lá o seu dinheiro, os seus bens, mas o dinheiro deles não os tem. E eu tenho uma pessoa aqui em Taubaté, estou em Taubaté, interior do estado de São Paulo, ela caminha com a nossa comunidade Missão Seis Santos desde o comecinho, há 21 anos. E ela fala assim para mim, sempre que ela faz uma oferta para a obra, eu agradeço muito, eu bendigo a Deus, bendigo a ela. E ela diz, Padre Marlon, dinheiro tem que girar. É uma frase que ela gosta, dinheiro tem que girar. E se Deus me deu, foi para eu dar. É outra frase que ela usa. Se Deus me deu, foi para eu dar. Aquilo me toca. Que eu penso, aquela mulher, estou falando dessa benfeitora da nossa comunidade, ela é muito rica. Mas ela é rica de valores. Ela é rica de valores. E a gente conhece pessoas, Lucas, você deve conhecer, bem simplórias, simplesinhas, e que são tão apegadas ao pouquinho que tem. Tem gente que tem lá o seu chinelinho de dedo, gasto, e já quase arrebentando lá aquelas... Não sei como é que fala, mas você entende o que eu quero dizer. Uhum. O chinelinho de dedo, e pode ser que ela não entre no céu por conta do apego ao seu chinelinho de dedo. Pode ser que ela tropece diante de São Pedro e não entre. Então, o X da questão é ser rico de valores. Você tem, glória a Deus. Lembro de mais um caso interessante. Desculpa, Lucas. Imagina, padre. Aqui. Uma alegria. Eu me lembro de Jacoba. Jacoba era uma amiga de São Francisco. E ela era muito rica. E ela, como vários seguidores de Francisco, ela queria se desprender de tudo e entrar para as Clarissas, para Santa Clara, e viver a pobreza radical de Francisco e Clara. São Francisco disse para ela, Jacoba, o seu lugar não é dentro do convento, é fora do convento. Porque fora você vai ajudar muito mais a evangelização. A evangelização precisa, São Francisco disse para ela, a evangelização precisa, filha, que você ajude com seus bens materiais. Então fica do lado de fora que você vai nos ajudar mais. Olha só, padre, o senhor falando, eu me recordo, né, que é uma das grandes graças, né, na vida dos santos, mas claro, também pode ser a nossa, né, que é ter um coração magnânimo, né? A magnanimidade faz com que o nosso coração se dilate, né, se alargue mais para os outros, mais para a necessidade dos outros, né? E é isso que vai retirando, porque, veja, a nossa vida nesse mundo é uma luta contra o egoísmo, não é? Contra o pensar só naquilo que nos apetece.
e abrir o coração para o outro, justamente, né, num mundo em que a gente está caminhando cada vez mais para o materialismo, não é? O quanto olhar para a vida dos santos, olhar para a vida do venerável Henrique Shaw, nós vamos abraçando esse desejo, porque ele de fato com a sua vida respondeu a nosso Senhor: eu quero ser santo. Essa foi uma decisão do coração do venerável Henrique Shaw, né? Diz aqui no trecho do livro dele, né, padre, na biografia, que ele passa cerca de 4 anos ali na Marinha, numa certa aridez espiritual, né? Justamente porque o capelão ali no momento, imagina o seguinte: bom, eu não vou celebrar a missa aqui para 4 ou 5 rapazes. E ali a primeira vez em que ele se distancia dos sacramentos, né? Da vida sacramental. Embora não tivesse ali uma consciência ainda tão grande, mas vivia os sacramentos. Mas é a primeira vez que ele sente, de fato, aquele, vamos dizer assim, afastar um pouco, né? Da graça da sua vida. E acontece o contrário: ao invés de se distanciar de vez, ele toma consciência, recobra a consciência de que ele está sentindo uma sede. Essa sede é a sede do coração humano, né? A sede de cada um de nós, que é pela santidade. Mais dia, menos dia, nós vivenciamos isso na nossa vida, não é? E o Henrique Shaw pensa o seguinte: eu preciso buscar a graça de Deus, né? E como o senhor colocou ali, num local que talvez era o menos provável de que ele fosse encontrar um livro da doutrina social da igreja, mas Deus tem os seus caminhos, a sua providência. E ele então encontra, percebe que aquela é a luz da graça, né, na vida dele. E a partir daquele momento, com 20 anos de idade, olha que interessante, o primeiro pensamento dele já é catequizar os marujos, né, padre? Que momento lindo esse no livro, né? É muito especial, porque você percebe que Deus vai forjando os santos. Ele vai plasmando os santos. O santo não nasce da noite para o dia. Eu gosto de brincar assim: ninguém dorme um capetinha e acorda um santo. Não. Há casos como São Paulo apóstolo. Bom, ele estava então na estrada de Damasco, e ele cai perseguidor e se levanta evangelizador. Mas as conversões paulinas não costumam acontecer tanto. Há casos, claro, mas geralmente é um gradual. Deus vai formando, forjando o santo aos bocadinhos. E eu gostei quando você disse, filho, que conosco também é assim. Você jogou a bola para nós. Porque quando a gente olha, por exemplo, uma biografia, veja, gente, é material para muita reflexão, para muita oração. Quanto tempo você gastou? 3 meses, você falou, filho? 3 meses, padre. 3 meses para traduzir, não é? Então, é muito material. Mas quando você... E aqui tem a biografia da vida toda dele. É o mais completo, penso eu, que existe no mundo. Não sei se tem um outro. Isso é o mais Então, completo. é o mais completo. Gente, vocês têm que adquirir esse livro, tá? É maravilhoso. Você vê como Deus vai se valendo de sutilezas, Deus vai agindo de maneira, parece às vezes até que ordinária, mas é mesmo. O extraordinário age no ordinário. Então, o sobrenatural se vale do natural, das coisas simples do cotidiano. E aí, quando você vê, filho, você falou aí da sede. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. Eu amo essa passagem, que diz assim: o homem é capaz de Deus. Uau! O homem é capaz de Deus. E aí você vê depois um Santo Agostinho, celebramos a festa dele anteontem, estava olhando aqui no calendário, e ele diz: Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Você falou aí da sede. Então, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. E aí você citou aquela aridez, filho dele, lá na Marinha. É interessante. Por quê?
muita gente vive na aridez, porque não sabe que está na aridez. O que é aridez? Alguém poderia nos perguntar. Bom, a aridez, os grandes místicos, como São João da Cruz, aí eles vão falar da noite escura. Parece um pleonasmo, né? Porque toda noite é escura. Mas a noite escura é quando você não tem consolação alguma de Deus. Parece que Deus se ausentou da sua história. Parece que você está largado. Você não tem emoções, você só tem a convicção. E, de fato, fé não é emoção, gente. É convicção. Eu creio que Jesus está na Eucaristia e ponto final. Eu não preciso chorar, sentir um arrepio. Não preciso. Bom, num momento de grande emoção, pode acontecer. Eu já celebrei missa e consagrei chorando. Mas há 23 anos eu celebro a missa e foram poucas as vezes que isso aconteceu. E eu creio que Jesus aconteceu no altar. Então, quando você vê Henrique Shaw naquela aridez, parece até que ele se distanciou um pouco, mas ele continuava crendo em Deus. Ele continuava firme nas suas convicções. Porque eu gosto muito de orientar o povo de Deus assim, Lucas. A aridez pode acontecer. A secura espiritual pode acontecer. A noite escura, essa ausência palpável ou emocional de Deus. O que não pode acontecer é a gente deixar de rezar na aridez, ou deixar de praticar a santa religião na aridez. Aí a gente vira uma alma tíbia. Então, assim, não está sentindo nada, mas vai à missa, não tem que sentir. É dever. Não estou sentindo vontade de rezar. Uai, você toma banho sem sentir vontade todo dia. Você come a comida para o corpo todo dia, sem sentir vontade ou não. Porque você sabe que tem que comer, senão o corpo não fica em pé. Saco de como é que é aquele ditado? Saco de... não para de pé. Saco vazio não para de pé. Eu gosto dos ditados, mas eu esqueço todos. Então, com a alma é a mesma coisa, gente. Se você não alimenta, mesmo quando você não tem vontade, veja, é uma convicção, é uma certeza de fé. Eu tenho que me alimentar de Deus. Foi o que Shaw fez. E aí vem o contexto da missão. Ele percebeu que ele tinha que se alimentar, mesmo não sentindo, porque Deus colocou no coração dele um desejo. Tenho que catequizar os marujos. Então, a consciência do dever, Viktor Frankl fala muito disso, né? A consciência do dever me joga para frente, me faz superar meus obstáculos. Ora, a consciência do dever, para mim, Padre Marlon Múcio, me faz estar na cama, mas não estar na cama. Me faz estar tomando morfina, mas ter um sorriso no rosto. Me faz estar com vários incômodos, mas eu tenho uma missão. Eu tenho almas a salvar. Eu tenho famílias a reconstruir. Eu tenho lares que esperam uma palavra de Deus. Então, a consciência da missão fez com que Shaw permanecesse um homem. Gente, desde a juventude, piedoso, não temendo demonstrar a sua piedade. Hoje tem muita gente que tem vergonha. Passa em frente à igreja. Não vou fazer o nome do pai. Mas por quê? Jovenzinhos. Não peço mais a bênção do pai e da mãe. Por quê? Porque meus colegas vão zombar de mim. Gente. Então você vê Shaw que ele não tem respeito humano. Ele vive a sua piedade, a religião melhor, ele vive a sua missão a despeito do que haverão de dizer. E foi exatamente isso que o fez um homem valoroso, de têmpera,
virtuoso. Não é um molenga. Hoje temos muita gente molenga. Muito mimimi e pouca Ave Maria, Lucas. Muito mimimi e pouca Ave Maria. É muito cristão Nutella. Muito cristão Nutella. Então, gente, a gente tem que ter um pouquinho mais de têmpera. Ora, como é que você vai conseguir isso? São João Paulo II falou na Novo Milênio e Neunte. Temos que programar a nossa santidade. Henrique Shaw programou a sua santidade. Deu no que deu. Já é um venerável. Se Deus quiser, daqui a pouquinho, será elevado à honra dos altares. Padre, perfeito. O senhor falava, e eu me recordava justamente da provocação que a gente fez até no título, né, aqui da nossa chamada da live, né? Existe circunstância exata, correta para se fazer um santo, né? Porque, veja, padre, eu acho que um dos grandes desafios hoje, né, sobretudo na sociedade atual, é a maneira como nós olhamos para as nossas circunstâncias, né? Existem dois modos, embora a gente fale, né, de um leque abrangente, mas, no fundo, objetivamente falando, existem duas maneiras da gente olhar para a nossa realidade, né? Uma é com um olhar vitimista, ou seja, da minha situação, né, do que é que a vida me fez, enfim, de eu não ser capaz, de eu não conseguir e ficar esperando sempre, né, sempre do outro, sempre dos outros para nós, né? Aí é onde, infelizmente, a gente vai se fechando ali no egoísmo também, né? Enfim. E a outra é aquela que o venerável Henrique Shaw fez. A gente está comentando isso desde o começo aqui da nossa live, né? Quer dizer, ele abriu o coração, foi generoso consigo e com os outros, porque foi generoso primeiro com Deus, né? Então a circunstância dele não foi uma circunstância de se vitimar, né? Não foi uma circunstância de se inferiorizar, mas pelo contrário, foi uma circunstância de, a partir da sua humildade, ser engrandecido por Deus, né? Ter a sua fé, porque é assim quando nós fazemos esse movimento, quando nós nos colocamos diante de Deus, ele aumenta a nossa fé, né? E a cada vez mais dando passos largos em direção à religião, à fé, ao conhecimento, porque era um homem que estudava muito também, era um homem que lia muito, tinha amor pelos livros, levava aí cerca de 10 livros em cada viagem, 20 livros, né, que fazia, ficava muito tempo distante de casa. Então, padre, quais são as circunstâncias essenciais ou necessárias para se fazer um santo? Eu adorei essa provocação quando eu vi, Lucas. Aliás, desculpa, Diego, que eu não te cumprimentei. Diego, com certeza, está aí acompanhando o nosso grande amigo, um homem de Deus, com visão espiritual, né? Está aí à frente da editora Thomas More. Então, Diego, receba minha saudação, filho. Que Deus te abençoe. Obrigado por ser um empreendedor cristão, como o Rick Shaw foi, e por nos trazer essas pérolas. Não fosse você, Diego, eu não conheceria o Venerável. Então, Deus lhe pague, porque você tem essa visão espiritual e de longo alcance. Eu amo, Lucas, pessoas de visão espiritual e de longo alcance. Visão de águia. E você é uma águia, viu, Diego? Muito obrigado pelo que você faz, pelos livros e pelo seu apostolado aí na editora Thomas More. É a editora do livro, viu, gente? Eu faço questão de sempre mostrar para que vocês tenham acesso e encomendem e tal. Eu falava de programar o santo antes de responder sua pergunta, Lucas. Aqui você vai ver, meus irmãos, minhas irmãs, muitos extratos do diário do Venerável. E você vê que ele tinha um plano de vida, não é? E tem um plano também de voo, né? Porque ele também fez o seu plano de voo. Mas ele tinha um plano de vida. Então ele colocava lá os exercícios espirituais que ele estava fazendo, que ele ia fazer, as obras de caridade. Não se improvisa a santidade, gente. Não se improvisa vida de oração, não se improvisa
evangelização, não se improvisa catequese, não se improvisa santidade, não se improvisa entrada no céu. Não se improvisa. Por que tudo a gente planeja, organiza, tem organograma e tal? E por que a santidade é assim? Aos trancos e barrancos. Ninguém fica santo aos trancos e barrancos. Então, veja, a sua pergunta me traz uma dupla resposta. Viu, Lucas? Primeiro, você me perguntou quais circunstâncias fazem um santo. Bom, primeiro, só não fica santo quem não quer. Por quê? Com os limões que a vida dá, se você souber fazer uma limonada com os limões que a vida te dá, você fica santo. Não é o tema do meu novo livro, o que fazer com os limões que a vida te dá. Então, assim, um lar que não seja cristão, vamos supor, um lar não cristão, os pais em briga, carência de valores daquele lar. Bom, você pode, exatamente por conta disso tudo, buscar a Deus, mesmo que o seu lar não favoreça os seus pais, mesmo que o lugar onde você mora, muito longe da igreja, mesmo que você não tenha tido uma catequese muito boa, justamente por isso você pode buscar muito a Deus, porque o desejo de buscar que você tem a Deus foi Ele que colocou no seu coração. Não é uma iniciativa sua, meu irmão, minha irmã. A iniciativa das coisas boas, digamos assim, sempre é divina. A nossa vida o tempo todo é resposta aos chamamentos de Deus, aos chamamentos da vida. Então, você pode, num contexto hostil a Deus, justamente porque Deus habita em nós, e você foi batizado, você é uma catedral do Espírito Santo, você pode buscar a Deus e se tornar um santo. É claro que esse caminho não é o muito provável de se fazer um santo. É o mais difícil, mas pode acontecer. E eu digo agora para quem está nos assistindo, tem que acontecer. Porque talvez o seu cônjuge, meu irmão, minha irmã, não acompanhe você às missas. Pode ser que seus filhos estejam rebeldes. Pode ser que as suas crianças queiram assistir desenhos com contravalores. Pode ser que na escola estejam colocando ideologia de gênero na cabeça dos seus filhos. Então, o mundo não favorece a santidade. Mas Deus, Ele sempre nos puxa. O anzol foi lançado. Então é só a gente morder a isca e Deus nos puxa. Ele nos eleva. Eu comecei pelo caminho mais difícil. Mas agora vamos para o caminho que mais favorece a santidade. Então veja lá. Filho de peixe, peixinho é. Agora eu acertei o ditado, Lucas. Eu sou mineiro e nós amamos essa de filho de peixe. Você é o quê, Lucas? Eu sou paulista mesmo. Sou do interior de São Paulo. Que cidade? Pedreira. Pedreira. Muito bem. Então, filho de peixe, peixinho é. Nós mineiros amamos esse ditado. Até por JK e etc. Então, se os pais ensinam desde criança, ensinam desde que o filho é criança a caminhar nos caminhos do Senhor, ora, há uma promessa bíblica. Ensina o teu filho os caminhos em que ele deve andar e nunca ele vai se desviar dele. Então, eu digo, tem que dar Jesus para a criança junto com a mamadeira. Não podemos terceirizar a catequese dos filhos para a igreja. Os primeiros catequistas são os pais. Celebramos
domingo passado, dia do catequista. A igreja vai fomentar, complementar, mas a catequese começa em casa. O exemplo dos pais. Está comprovado cientificamente que uma criança, que um filho, aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ele ouve. Então, a catequese, a nossa vida, melhor dizendo, a nossa vida, ela vai catequizar, vai evangelizar nossas posturas muito mais do que aquilo que a gente está falando. Então, em que circunstâncias se faz um santo? Ora, em lares piedosos, parece que o Espírito Santo está insistindo em alguns termos e algumas verdades. Em lares piedosos, em que se reza, onde se vai à missa, onde se tem o lugar privilegiado de Deus na casa. A casa é de Deus, não é nem do pai nem da mãe. E onde se honra a Deus na casa, onde se levam os filhos à missa. Então, são circunstâncias que, sem dúvida, vão favorecer um santo. Há santos que tiveram pais que não foram lá tanto de igreja, mas, quando você vai olhar a história deles, a maioria deles era de igreja. Bom, você pega uma Santa Rita, por exemplo, muito querida e conhecida pelo povo. O pai de Santa Rita não tinha lá tanta fé, mas a sua mãe sim. E Rita era colocada no jardim da sua casa e as abelhas vinham fazer mel na boca dela. Então ela tinha um instrumento potente de evangelização na sua casa, que era sua mãe. Ora, eu, Padre Marlon, evangelizo pelos livros, pelas pregações, pela internet e tal. Mas se eu não cuidar, em primeiro lugar, da minha família, a minha pregação é vã. É sepulcro caiado, como está no evangelho de hoje. Então, eu, toda hora, vem cá você, chama o meu irmão. Depois, chama o papai. Fecha a porta, papai, vou conversar com você agora. Quando está todo mundo reunido, também dou uma palavra. Porque eu tenho que favorecer a santidade em casa. Não pelas minhas palavras apenas, mas pelo meu modo de viver. Como eu ajo quando eu recebo uma ofensa, como eu reajo quando alguém me distrata, ou quando algo me impossibilita de evangelizar de alguma maneira. E aí volta ao Victor Frankl, por exemplo, que diz que nós não somos escravos do passado, nós não somos reféns das circunstâncias e nem do nosso DNA. Ora, o meu DNA, Lucas, ele tem uma mutação genética no gene SLC52A3. Gostou, Lucas? Nunca tinha ouvido, padre. Pois bem. E esse gene sofreu uma mutação. E esse gene diz que eu vou parar de funcionar, que os meus músculos vão parar. Muitos deles já ficaram arriados, outros estão. Hoje, por exemplo, eu estou com uma fraqueza mandibular. Você não vê o meu queixo caído, mas a fraqueza me incomoda demais da conta. Por que eu estou contando isso? Eu não sou escravo disso. Eu tenho uma doença rara, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. Então, mesmo a condição genética predispondo você, mesmo uma herança de vício em família. Gente, nós somos dotados de livre arbítrio e podemos responder de maneira livre, consciente e responsável aos chamamentos que a vida faz. A vida está o tempo todo perguntando. Não somos tanto nós que perguntamos a vida. É a vida que pede posicionamento. Eu me posicionei. Eu já estive bem pior entre a vida e a morte. E comigo está acontecendo algo
que não acontece com nenhum caso de alguém que tem a minha enfermidade no mundo. Eu estou melhorando. Somos 15 pessoas com RTD no Brasil e somos 350 no mundo. Eu estou melhorando. Eu sou objeto de estudo nas universidades, fora do país também e tal. O que o Padre Marlon faz que ele está melhorando? Então, eu não sou refém das minhas circunstâncias. Eu não sou refém da minha cama, do meu corpo. Alguém me pergunta, padre, o senhor está bom? O meu corpo não está bom, mas eu estou bem. Então, nós podemos nos santificar. Voltando à primeira questão que eu falei. Tanto em ambientes que não favorecem tanto, e justamente por aquilo você se penitencia, você faz sacrifícios, oferece o seu sacrifício ao Pai, unido ao sacrifício de Jesus, por causas nobres, o Papa, o fim da violência, o fim da guerra no leste europeu, alguém que está nas drogas, caminhos de devassidão, de escuridão, a falta de pudor hoje na sociedade. Você oferece por essas causas. Mas se o ambiente já é assim com Deus, claro, a situação favorece mais. A gente não pode desperdiçar, Lucas. Não podemos desperdiçar ocasião alguma. Só não entra no céu quem não quer. Isso é muito real, né, padre? A gente olha para a vida do venerável Henrique Shaw, a gente vê que ele viveu 41 anos, né? Morreu com 41 anos de idade. E com 20 anos ali na Marinha, mesmo passando pelas dificuldades das suas circunstâncias, ele fez diferente, né? Quer dizer, permitiu que aquele momento fosse para ele uma forja também. Olhou para cada desafio, para cada circunstância, permitiu ser forjado, né? Cresceu na fé com isso, tomou cada vez mais a sua... É interessante, né, a gente olhar para a vida do santo e a gente vê o quanto de par em par, de degrau em degrau, as suas decisões vão sendo ainda mais convictas, né? E existe a decisão, uma decisão nossa, quando bem decidida, antes da santidade, mas quando você está na vida de fé, essa decisão ela influencia e impacta muitas vidas, né? E cada vez mais, quanto mais você cresce em fé, mais você vai entendendo que as suas decisões vão impactando muitas e muitas vidas. E o venerável, não à toa, estamos falando aqui hoje, né, do venerável Henrique Shaw, lá da Argentina, né, de tantos anos. E essa é a grande graça, né, da vida dos santos para nós. E eu queria trazer aqui esse detalhe, padre, que o senhor estava comentando, que uma das circunstâncias do venerável Henrique Shaw foi justamente a vida empresarial. Depois da Marinha, que levou a tomar mais uma decisão, entendeu que não daria ali para conciliar as duas realidades, tornou-se dirigente de empresa, né, na Cristaleira Rigolot, que já tinha ali toda uma história também, que vai ser muito interessante, o pessoal que está nos acompanhando, quando adquirir o livro, porque o Ambrósio, ele escreve de uma maneira, né, muito, muito literária, né, é gostoso, a gente entra ali na história, a gente parece que está ali, né, naquela época, na Argentina, vivenciando os fatos. E a Cristaleira Rigolot, ela já tem ali toda uma mística também por detrás dela, né? E quando o Henrique Shaw assume a dirigência, ele já assume influenciado por um pensamento e um propósito de um santo de devoção, que era justamente Santo Thomas More, né? E esse propósito era o seguinte: independente das minhas circunstâncias, eu irei ser alegre e caridoso. Alegria e caridade foram as grandes balanças, né, que fizeram com que Henrique Shaw pudesse medir, mesmo nas dificuldades, as suas reações, as suas palavras, a sua visão de mundo naquele momento, né? Quer dizer, vão dizer assim os obreiros, né, do Henrique Shaw que mesmo em momentos mais tempestuosos da empresa, nunca o viram com um semblante sisudo, né? Mas sempre com um sorriso no rosto. Padre, o quanto o sorriso do santo marca a nossa vida, né? Você lembrou algo muito forte, Lucas, porque Shaw
ele usa essa palavra. Ele tem propósitos espirituais. Ele coloca lá no diário dele. Você falou, estarei sempre sorrindo e fazendo caridade. Então, quando você tem um norte, e esse norte é o Senhor, é a vida em Deus, é a vida de santidade, as suas circunstâncias acabam pesando menos. Então, se você é maltratado por uma pessoa, se você em algum momento não tem o que você gostaria de comer, se você em algum momento traz uma enfermidade, se você está passando pelo luto, as circunstâncias, o que está dentro de você, mas também o que está ao seu entorno, não roubam você do seu norte, porque você tem propósito. Então, ele sofre com propósito, ele catequiza com propósito, ele se torna empresário com propósito, ele sorri para os seus obreiros, como o Lucas lembrou, e ele ama profundamente os seus operários. Ele diz que não dá para conhecer uma pessoa sem antes amá-la, e amá-la muito. Se nós vivêssemos isso no mundo corporativo, empresarial, quanta coisa haveria de mudar. As pessoas produziriam muito mais. Não apenas ganhariam processos quando o funcionário sai, não ganhariam processo, mas a pessoa feliz, realizada, ela produz muito mais. Ela cresce, ela promove o crescimento da sua empresa. Gente, seja um negócio pequeno ou grande, viu? Então, nós temos que sorrir para os nossos colaboradores, para os nossos obreiros. Olha, toma isso você que é professora, para os seus alunos. Talvez, infelizmente, você não possa falar de Deus na sua escola, com essas leis diabólicas, mordaça na evangelização. Mas você pode sorrir. Madre Teresa de Calcutá fala do sorriso. E Santo Tomás More é o santo também da alegria, digamos assim, do bom humor, melhor dizendo, do bom humor. E Jó toma esse bom humor de Tomás More. Eu também tenho aprendido muito com Tomás More. Ele é um dos padroeiros, Lucas, do meu bom humor. Eu tenho que confessar. E é uma confissão muito alegre que eu faço, para que as pessoas também conheçam mais de Thomas More. Então, quando você tem o norte, você consegue. E uma outra coisa que o Lucas falou ali, sim, o Espírito Santo me cutucava aqui no seguinte, gente. Não podemos ter vergonha de falar de Deus, de falar de Jesus. Às vezes, dentro da igreja, com gente da igreja, gente de frente, com servos da igreja, se fala de tudo, mas não se fala de salvação, não se fala de Deus, não se fala de oração. Como tem sido a sua vida de oração? Um pode perguntar para o outro. Que página da Bíblia tem te tocado ultimamente? O que Deus lhe falou na missa do último domingo? Falar de Jesus como uma pessoa próxima, e Ele é. Ele está vivo, é o Senhor. Não é uma figurinha de um conto de fadas, não é uma personagem de quimera que não existe, não, gente. Então, termos coragem de falar da santidade. Só teve essa coragem. Hoje, Lucas, para ser católico tem que ter coragem. Já estamos vivendo estes tempos e vai ficar ainda mais difícil. E vamos ter que ter ainda mais coragem. Então não podemos ter receio. Fale de Deus com os seus, fale de Deus com o padre, com seus colegas de trabalho. Tenha sempre algo de Deus para dar. Claro, você tem que fazer uma experiência de amor com Ele. Se você com Ele não fala, o que dele vai falar para os outros? Jó estava tão cheio de Deus que transbordava. O sorriso dele,
Você falou da magnanimidade. Hoje não se fala mais disso. E é um dos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5. A pessoa que se rende ao Espírito Santo, ela passa a ter um coração magnânimo, grande. Ele fica enorme, maior do que a pessoa. Então, nós temos que falar desses assuntos em casa, no local de trabalho, na empresa, seja onde for. Porque se não falamos, não vamos buscar coisas que ninguém sabe que existe. E o inimigo de Deus é nosso, e o mundanismo, como diz o Papa Francisco, e as ideologias e os modismos, eles não têm receio nenhum de falar, de se mostrar e de apresentar suas caras, suas garras. Tem razão, padre. E quando a gente olha para um trecho muito, muito especial da vida do venerável Henrique Shaw, nesse sentido, que é justamente a sua enfermidade, né? O sofrimento, o calvário pelo qual o venerável vai passar, né? E que ele mesmo entende como também a purificação, né? O restante da purificação, que ele já havia começado ali aos 20 anos de idade, mas agora na carne mesmo, né? O próprio sofrimento pela enfermidade. Quem dá muito a Deus, ou quem se dá na vida a Deus, no seu ocaso, na sua enfermidade, tem muito de Deus para si também, não é? E não foi diferente com o venerável Henrique Shaw, porque ele precisou receber sangue, doação de sangue, né? E esse é um dos momentos mais marcantes ali do livro. Quantos e quantos e quantos funcionários e até pessoas ali que participaram até de perseguições religiosas, né? Olha aqui, gente, foi assim. Ele nem sabia que era tão querido. É. O pessoal do hospital, o diretor do hospital ficou encabulado com tanta gente que queria doar sangue para ele. Por quê? Porque ele deu o sangue dele para amar, para servir. Ele não era um patrão, ele era um servo dos seus obreiros, como está no Evangelho. Tanto que ele vai dizer, né, depois, padre, depois ele olha, né, para cada um dos seus obreiros e diz: agora eu posso dizer que correm nas minhas veias sangue de obreiro, né, sangue dos meus funcionários, né. Eu acho que esse é um dos momentos mais marcantes, né, pro dono ali da empresa, pro dirigente da empresa poder olhar para os seus funcionários e falar assim: olha, eu amei tanto vocês, eu me doei tanto por vocês que agora nos tornamos um só, não é? E essa foi a primeira grande graça, a primeira grande alegria. Mas uma segunda grande graça, uma segunda grande alegria foi poder ver, como o senhor comentava, né? Quando nós nos dedicamos também aos nossos, da nossa casa, Deus retribui e muito em graças. E ele vê o pai dele comungando. É a grande graça que ele pede a Deus e vê o pai comungar depois de tantos anos. A última vez que o pai tinha comungado tinha sido na primeira comunhão do Henrique Shaw. Depois nunca mais. E diante dele, no leito do hospital, ele então comunga mais uma vez. São as graças da vida entregue a Deus e que mesmo em meio às dificuldades e aos sofrimentos da carne, Deus ele se dá ainda mais abundantemente a nós, não é, Padre? E parece-me que o Senhor, ele tem um modo de premiar os que ele muito ama com a cruz. Jesus disse a Santa Teresa d'Ávila: filha, a cruz é o presente que eu dou para os meus amigos. E aí Teresa, com aquele humor maravilhoso dela, também disse: é por isso, Senhor, que amigos o Senhor tem poucos. Não é? Então, Shaw se valeu da circunstância da doença para continuar se purificando, alcançar o céu e dar o céu. Pois eu digo para você, Lucas, e conto para todo mundo: a minha doença é para minha cura. E quando eu li isso em Shaw, eu fiquei ainda mais entusiasmado. E sobre a doação de sangue, eu falei assim: ai meu Deus, eu queria tanto também receber doação de sangue dos meus filhos espirituais, só para poder dizer: o sangue deles corre na minha veia. É verdade. E que grande maravilha, padre. Eu acho que uma das frases, né, que eu gostaria de trazer aqui, que mais brindam aqui
o nosso momento e toda essa biografia, justamente pelas circunstâncias, foi quando o Venerável disse assim: devo me santificar especialmente através das responsabilidades de esposo, pai, filho e dirigente de empresa. Essas responsabilidades Deus as colocou em minhas mãos. Ele trouxe as suas circunstâncias para si e entendeu-as, né, como graça de Deus, dádiva de Deus para a sua vida e transformou em santidade. Né? Então, eu acho que esse era o grande desejo, não é, Padre, desse nosso momento, dessa nossa noite, para todos que estão nos acompanhando, que é justamente dizer o seguinte: olha, o chamado de Deus para nós, sede santos, é independente dos nossos tempos, das nossas circunstâncias. Não é, Padre? A santidade é agora, é já. Não adianta a gente dizer, era mais fácil lá atrás, ou é mais fácil agora, ou cada tempo tem os seus desafios, as suas lutas. E, aliás, né, são nos momentos de grandes crises que o Senhor suscita ainda mais santos, não é, Padre? Chesterton gosta de dizer isso. Há um santo para cada tempo, e eu me valei de Chesterton no prefácio aqui do livro, da biografia do Shaw, e Chesterton diz: cada tempo tem o santo que aquele tempo precisa, mas também o tempo repudia o santo. É um paradoxo, porque o santo é o remédio para o tempo, para aquele momento atual da história, da igreja, da humanidade. Mas a humanidade acaba repudiando, não querendo, jogando fora o santo. Mas ele é o remédio para aquele tempo. E Shaw é extremamente atual. Extremamente atual. Então, olha, você tem uma doença agora, você que está nos assistindo, se valha da sua doença, do seu momento de dificuldade. Se é uma dificuldade financeira, se perdeu um ente querido, se puxar o seu tapete, passar a perna em você, são circunstâncias que você pode louvar a Deus. Deus não quis, mas permitiu. Louve a Deus. Pegue tudo isso e faça disso um trampolim, uma escada para você subir ao céu. São as suas circunstâncias, meu irmão, minha irmã, que fazem de você um santo ou um capetinha. Tem toda a razão, Padre, toda a razão. Quero uma vez mais fazer votos, né, a todos que estão nos acompanhando, que adquiram essa obra, é a última, mais recente biografia. Eu e o Padre estamos aqui recomendando para vocês, tradução minha, prefácio do Padre Marlon, e toda uma espiritualidade maravilhosa, que eu tenho certeza que vai conquistar o coração de muitos, né? E sobretudo, se você que entrou na live está participando conosco e talvez estava afastado, né? Estava talvez passando por aquilo que nós chamamos aqui da aridez, ou talvez até mesmo vendo uma mornidão. Esse é o momento. O Henrique Shaw, ele tem esse imã de Deus, né, para nos resgatar, para nos atrair de novo. Você que trabalha, você que é empresário, você que empreende também, está nos acompanhando. É um livro essencial, ainda mais para esse tempo, onde tantos estão empreendendo no digital, produzindo conteúdos. Olha, o Venerável Henrique Shaw é uma obra indispensável para você crescer na fé, não é, Padre? E é um livro, gente, super fácil de ler. O autor, como o Lucas lembrou, o Ambrósio, ele escreve de uma maneira muito elegante, muito gostosa de ler. Não é cansativo. E a linguagem é muito acessível. A linguagem é acessível e o modelo deste santo é acessível. Um santo de terno e gravata. Um santo rico. Um santo pai de família. Padre, que alegria imensa mais uma vez. Gostaria de rezar com o senhor, né, pelos nossos queridos que estão nos acompanhando também, pedindo a intercessão do venerável Henrique Shaw. Eu quero, né, na pessoa do Diego, de toda a página do Henrique Shaw, assim que eu disse para o Diego tinha dado certo, ele ficou muito feliz. E eu quero agradecer, né, agradecer a sua presença, a sua participação,
agradecer o seu testemunho de vida para nós, né, que é grandioso, que nos faz também querer ser santos a cada dia, né, que nos faz querer viver as nossas circunstâncias apesar dos pesares, né? Eu agradeço muito mesmo o testemunho, a companhia do Senhor, em poder engrandecer a nossa noite com as suas palavras, com a sua sabedoria e, sobretudo, com a sua entrega de vida. Deus lhe pague, filho. É um presente para mim esse convite e essa live. Acredite, Lucas, e vocês que estão nos assistindo. Tudo isso foi terapêutico para mim. Me cura mais do que medicamento. E falar dos santos é como colocar doce na nossa boca, gente. Deve ser assim. Falar de Deus, dos santos, que são a página viva do Evangelho. Página em carne e osso. Então, é uma delícia. É o que eu mais amo. Eu não consigo, Lucas, fazer uma pregação sem citar no mínimo 5 santos. Fora os outros que vão aparecendo pedindo para entrar. Aí eu vou me organizando, cada hora vem um, porque senão eu vou até confundir a história de um com o do outro. É igual na live, né, padre? Aparece ali para entrar, né? Já solicita, já aperta. Opa! É isso mesmo, é Muito bem bom, por aí. muito bom. Padre, eu vou fazer aqui a oração do Venerável Henrique Shaw, pedindo a intercessão dele para nós, pois Vamos eu lá. peço a sua bênção sobre todos nós também. Sim. Então, nos coloquemos na presença de Deus, por intercessão do Venerável Henrique Shaw, pedindo também a ele a graça da santidade que nos acompanhe nesse caminho, nas circunstâncias de cada um. Ó Deus, teu venerável servo Henrique deu-nos um belo exemplo de vida cristã através de seus afazeres cotidianos na família, no trabalho, na empresa e na sociedade. Ajuda-nos a seguir seus passos com uma profunda vida de união convosco e de apostolado cristão. Digna-te em glorificá-lo e concede-nos, pela sua intercessão, o favor que te pedimos. Você pode também, nesse momento, pedir pela intercessão do venerável servo de Deus a graça de que você necessita nessa noite. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que sobre todos nós, nossas circunstâncias, nossas necessidades, intenções, muita gente aqui na live pedindo oração, e eu fui lendo também, e o Lucas também, e nós fomos orando, né? E vamos continuar orando nessas intenções. Então, por intercessão do venerável Henrique Shaw, que a bênção de Deus sobre nós desça, conosco permaneça, e o bom Deus nos faça santos a toda prova. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua participação, por todos que nos acompanharam. Faço o convite também daqueles que ainda não conhecem a página Henrique Shaw aqui no Brasil, que possam curtir a página, seguir a página, para receber também todos os detalhes da vida dele, as próximas lives e tudo aquilo que nós teremos ainda e muito mais, se Deus quiser, pela frente. Padre, muito obrigado de coração. Eu que agradeço de todo o coração. Queria pedir um favor, Lucas. Você Com consegue, certeza. por um instantezinho, tirar os comentários da tela? Deixa eu ver. Para a gente fazer uma Opa, printar a tela? eu acho que eu consigo aqui. Deixa eu ver.
para a gente divulgar a live, divulgar o livro. Então, Deixa eu ver aqui. Desativar comentários. Pronto. pronto. Consegui. Então, vamos fazer aquele sorriso característico dos santos, Lucas. Vamos lá. Publicar e vou pedir para o povo assistir a live e comprar o livro, porque a gente tem que dar esse remédio para o mundo. O remédio se chama santidade de vida. Padre, muito obrigado. Um grande abraço. Vamos juntos em oração e até uma próxima, que seja breve. Amei fazer a live com você, Lucas. Uma das que eu mais gostei nos últimos tempos. Brigadão, Lucas, e brigadão, Diego. Eu os amo muito em Cristo. E viva o venerável Rickshaw! Viva! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.